Tomar uma decisão no futebol é um tiro no escuro, seja para ficar ou para sair de um clube, assinar uma renovação, uma transferência ou até mesmo uma rescisão contratual. É uma daquelas decisões que a gente não faz ideia do que de fato pode acontecer com a escolha que tomamos. Só o tempo é quem vai dizer se as nossas escolhas foram boas ou ruins. O que eu posso com certeza cravar aqui é que alguns jogadores são completamente viciados em errar. O Matias Rojas, por exemplo, é um daqueles jogadores que até quando ele acerta, acaba tomando a decisão errada. O jogador que gerou uma baita expectativa na sua chegada ao futebol brasileiro, acabou decepcionando demais e deixou o Corinthians pela porta dos fundos, mas viu a sua carreira acabar tomando uma direção bem diferente da que ele projetou quando chegou por aqui. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Matias Rojas e onde é que ele tá hoje? O que sucedeu com o jogador depois que ele deixou o timão? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor essa história. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Tuve mucho tiempo esperando algún club que me mueva emocionalmente, internamente. Traté de intuir, no decidir con la mente. Desde que apareció Corinthians hablé con mi agente y con mi papá, con mi mamá, con mi gente cercana hablando y tratando de explicarle que sentía que este era el lugar. Sentía que había... Bueno, primero por lo que genera acá en Brasil. Quando Matias Rojas chegou ao Corinthians em julho de 2023, os mais desavisados podiam imaginar que o Timão estava contratando uma estrela internacional, tanto pelo status que o jogador chegava, como também pelos valores que os brasileiros estavam dispostos a pagar pelo paraguaio. O Rojas nem de longe é um bagre, tá? É um ótimo jogador, bate muito bem na bola e com certeza, se tivesse tido um pouquinho mais de paciência, podia estar ajudando o Corinthians. Mas se a minha palavra para você não for o suficiente sobre ele ser ou não um bom jogador, talvez a de alguém da posição, um cara com qualidade indiscutível e que também sabe muito sobre o ofício para dizer quem joga e quem não joga bola, é o Renato Augusto, que rasgou elogios pro Rojas quando ele chegou ao Corinthians. E é um cara realmente diferente, tem um toque diferente, um chute diferente, tem qualidade, tem potencial, e a gente sabia que ele poderia ajudar muito, e é difícil, a gente treinou praticamente 2 ou 3 dias juntos, realmente no treino, então sei que eu ainda posso potencializar ainda mais ele, entendendo como é que ele joga, que uma coisa eu tenho facilidade já do Guedes, já tenho a facilidade do Yuri, porque eu sei como cada um joga, então eu procuro sempre potencializar quem está na minha frente, e na fase defensiva procuro ajudar principalmente o Moscardo hoje, que tem um trabalho um pouco maior de marcação, então diminui o espaço para que ele possa não precisar correr tanto. Então hoje eu sei que eu preciso potencializar o próximo jogador, então o Matias com o tempo vou aprender bem como ele joga e eu tenho certeza que ele vai melhorar ainda mais. Mas já deu pra ver que ele é um jogador diferente. Negar o talento do Rojas é maluquice. Que ele sabe jogar bola? Ah, isso ele sabe. Mas também não é lá essa Coca-Cola toda, né, meu irmão? E se você for olhar as escolhas da carreira do Rojas, você vai notar que é um jogador que não faz boas escolhas. Seja por acaso ou por só olhar o lado financeiro, a carreira do meia é cercada de escolhas bem questionáveis, viu? Quando ele chegou no Brasil, já foi uma briga para contratar ele por aqui. A gente tá falando de um cara que o Botafogo fez muita força para contratar, mas o Glorioso resolveu sair da jogada porque o Corinthians começou a tacar números absurdos na mesa, numa negociação que o Glorioso viu que viraria loucura, não tava afim do leilão. Mas isso é normal, acontece, mais de um time entra na jogada, o outro sai porque não quer participar de leilão.
Mas vem comigo nessa linha de raciocínio. Em primeiro lugar, o Rojas, que sempre foi um jogador que se machucou muito e que pouco se destacou de verdade na carreira, conseguiu engrenar uma boa sequência e nem se preocupou em renovar com o Racing. E eu não tô falando só para que o clube não ficasse a ver navios com a sua saída livre no mercado, já que ele ficou 4 anos no clube e fez pouco mais de 100 jogos pelo Racing. Eu digo sobre ele pensar em renovar e seguir em boa fase, fazer o nome dele na Argentina. Já era ídolo no Racing pela última temporada que fez no clube, tinha identificação, estava completamente adaptado. Mas é claro que pesou o fato de querer conseguir um bom contrato, principalmente com os times brasileiros, que pagam absurdos para jogadores medianos. Nessa oportunidade, ele sequer olhou o projeto do Botafogo, nem pensou a longo prazo, olhou apenas para os números que poderiam engordar a conta dele. As cifras pelo Corinthians seduziram o paraguaio. Obviamente deu ruim, né, meu amigo? E sempre dá, quando você só visa o lado financeiro, não se preocupa com o lado esportivo, com o projeto, com os detalhes de toda a negociação. Era só dar uma pesquisada, né, meu amigo, que ia ver que o Corinthians vivia problemas financeiros, que tinha um time que estava brigando na zona de rebaixamento, não estava fácil a situação pro Corinthians. Ainda assim, ele preferiu o Timão do que o Glorioso. E aqui eu não quero dizer quem é maior ou menor, nada disso, cara. É óbvio que o Corinthians tem mais torcida, tem mais títulos conquistados, Botafogo hoje pode estar numa situação financeira melhor, mas não é essa a discussão. A discussão é que no Corinthians, sob a gestão da renovação e transparência, o que o Rojas conseguiu foi só prejuízo. Ele não viu um centavo sequer do combinado, como disse o próprio Augusto Melo em entrevista quando ele assumiu o Corinthians. Existia um contrato com ele que foi feito na gestão passada. Não foi pago nada do que foi combinado na passado, mas estamos aqui para resolver, né? Eu assumi, temos que resolver. O Corinthians está nessa situação. A gente tem dias que tem grandes problemas que é complicado resolver. E existia uma cláusula no contrato dele na qual ele poderia abandonar a qualquer hora. E é a segunda vez que faz isso, mas faz parte. Agora a gente conversei com ele, conversei com o empresário dele, conversei com o advogado dele. O advogado dele viajou sexta-feira. E segunda-feira a gente vai sentar para conversar e resolver o problema. Então, só para deixar claro, as pendências que tinham era do ano passado, nada a ver com a sua gestão, então? Nada a ver, ele não recebeu desde que ele chegou aqui, ele não recebeu. E é o que está sobrando para a gente agora, mas estamos aqui para resolver, vamos resolver. A gente sabe da situação do Corinthians, é complicada, a gente já sabia disso quando nos candidatamos a presidente, e hoje com o presidente é obrigação nossa resolver, e aos pouquinhos a gente vai resolvendo, já estamos resolvendo. E aqui não tem como defender o Timão, o Rojas tem o direito de receber, quem trabalha tem que receber. Ah, mas ele estava jogando mal. Ah, mas ele é mascarado. Ah, mas ele é perninha. Não interessa. Combinado não sai caro. Quer dizer, nesse caso saiu. Mas é preciso pagar o que foi combinado. Só que mais uma vez, o Rojas deu daquelas, só olhou o lado financeiro. O cara chegou no Corinthians, viu o time capengando para permanecer na primeira divisão em 2023, começou 2024 com uma nova diretoria, um elenco reformulado que tava mal e não encaixava, e o novo presidente fazendo um monte de besteira como Augusto Melo bem fez. E aqui nesse lado, eu até entendo o jogador tomar a decisão de meter o pé. Cara, seja sincero, se fosse você, sua situação profissional, o cara chegou no Brasil aqui agora, não era corintiano, de identificação com a torcida, coisa nenhuma. Você ia ficar numa barca como tava o Corinthians naquele momento? Dá para entender o cara meter o pé. Mas como eu disse, até quando o Rojas acerta, ele consegue errar, velho. O presidente Augusto Melo estava fazendo de tudo para manter o Rojas, mesmo com um salário que era muito para o jogador, mesmo com um contrato que era absurdamente demais para o futebol do Rojas, o Corinthians teria que pagar, estava no papel. Mas o Rojas viu a possibilidade de meter o pé e ganhar o dinheiro que o Corinthians lhe devia e ainda assim achar outro lugar para enquanto isso ele poder continuar sua carreira jogando normalmente e recebendo o valor do Corinthians. E claro que ele não pensou duas vezes, mais uma vez olhou apenas o lado financeiro, não falou com ninguém e do nada meteu o pé. Quem? Sem avisar ninguém. Só foi? Sem avisar ninguém. Porque rezava no contrato que a gente deu um segmento. Tá. E eu liguei pro Rojas. Mas o Augusto, ele não aproveitou um pouquinho porque não tava jogando nada também, a galera porque já tinha proposta, enfim. Não aproveitou a situação? Sim. Tá. Que até jogadores falou pra gente, poxa, se for assim, todos nós já tínhamos ido embora. É, exatamente. Né? Porque eles ficaram quase 11 meses aí, muitos meses sem receber, e a gente colocou todo em dia. E olha como é a coisa. O Rojas foi embora e nós pagamos todo ele. Pagamos salário, direito de imagem, tudo pago, tudo em ordem, tudo em dia. Mesmo 2 meses depois que o Rojas saiu, tudo em ordem. Quando foi pra FIFA que nós paramos de pagar. Entendi. Até ali, março, se eu não me engano,
tudo pago. Direito de imagem, salário, tudo pago. Tô cumprindo, sangrando, mas estamos cumprindo. Então não tinha motivo para ele sair. Pô, era questão de 1, 2 dias. E eu tinha falado, 1, 2 dias a gente paga. Aí, porque nós tivemos que usar um dinheiro do rosto para pagar o treinador, para ele poder no dia estar. Aconteceu isso, ele pegou as coisas e foi... Depois que ele saiu do Corinthians, entrou na FIFA, cobrou o direito de receber todo o valor que o Corinthians havia combinado até o fim do contrato. E o Timão foi condenado a pagar mais de 40 milhões de reais ao paraguaio. Enfim, até aí foi o que a FIFA decidiu, o Corinthians pode recorrer e tudo mais, mas essa é a decisão da FIFA e vai ter que pagar. Pode até entrar em acordo, mas alguma coisa vai ter que pagar. O que a gente pode dizer aqui é que o absurdo mesmo vem depois, cara. O Rojas fechou um contrato com o Inter Miami para jogar no clube da MLS, o clube americano, para ganhar 200 mil reais por mês. Irmão, ele recebia quase 1 milhão por mês no Corinthians. Chega a ser um desaforo, bicho. O cara tinha um contrato de 1 milhão por mês no Corinthians, mais o que ele recebeu de luvas, que eram quase 10 milhões de reais. E depois, ele vai lá e assina com o Inter Miami por 200 mil por mês, e sem luvas, tá? Na verdade, esses 200 mil por mês já eram a composição entre luvas e salário. Cara, 1/5 do que ele recebia no Timão. Só que o paraguaio não agradou no Inter Miami. Mesmo fazendo 20 jogos, marcando 9 gols e dando 2 assistências, que é melhor do que qualquer coisa que ele tenha feito no Timão, o Inter Miami, que tinha a opção de renovar com ele por mais 2 anos, achou melhor não. É brincadeira, né? Mesmo por 200 mil por mês, o Inter Miami achou que não valia a pena. Pois é, né, cara? Que coisinha interessante. Agora o argentino tá livre no mercado e não sabe qual vai ser seu destino para a próxima temporada. O River e o Boca Juniors da Argentina mostraram interesse em contratar o jogador, mas nenhum deles, obviamente, vai pagar um caminhão de dinheiro como o que ele recebia no Corinthians, e muito menos algum outro clube da MLS vai topar pagar esse salário para ele. O Rojas agora podia estar no Corinthians recebendo em dia, como os outros jogadores do elenco do Timão nesse momento estão recebendo em dia numa boa, e ele, cara, preferiu fazer tudo do jeito difícil. O resultado tá aí. É triste um pouco sim, porque é um bom jogador, mas que só toma a decisão errada, porque tá sempre olhando o lado financeiro, sempre pensando só no dinheiro. Sabe, não pensa no projeto a longo prazo, não pensa no, olha, isso aqui vai ser melhor pra minha carreira, apesar de ser menos dinheiro, eu vou conseguir aqui um destaque maior, uma estabilidade maior, vou conseguir depois com premiação reaver isso. Não, nunca pensa nesse lado, apenas... Tivesse escolhido o Botafogo, hoje ele seria campeão da Libertadores e do Brasileirão, teria outro status na sua carreira, e não era difícil prever que o Botafogo tinha mais potencial de conquistar um título importante nas próximas temporadas do que o Corinthians, pelo investimento que estava sendo feito no clube. Ou ele podia estar no Corinthians, um time que hoje está mais organizado e forte do que na gestão passada, e com certeza ele já estaria recebendo dinheiro que agora está na justiça. É, meu amigo, ele tem milhões para receber, mas na justiça, em um processo que o Corinthians vai prolongar no máximo que puder, e ele mal sabe que tipo de contrato que ele vai receber agora do seu futuro clube. A ganância, meu irmão, é nisso que dá. Bom, pelo menos esse é o meu jeito de ver as coisas. Se lá atrás ele tivesse negociado um contrato melhor com o Racing, ou tivesse ido pro Botafogo, ou quando chegou no Corinthians, dava uma seguradinha, ficava mais um pouco e agora tava tudo certo no Timão. Mas não, irmão, sempre querendo a resposta rápida, sem paciência pra nada, e aí deu no que deu, né? Não tô defendendo o Corinthians dever pro jogador, mas irmão, paciência não faz mal pra ninguém, conversar, diálogo, ver se os prazos vão ser cumpridos. Então assim, realmente eu acho que o Rojas conseguiu escolher tudo errado na carreira, e até quando acertou, ele errou. Mas e você? O que pensa disso tudo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, e se você acha que ele teria vaga nesse Corinthians, se ele conseguiria jogar ao lado de Garro, Memphis Depay, a boa fase do Yuri Alberto, o que você acha? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, e não esquece do like no vídeo, beleza?